Olá, meus queridos alunos da disciplina de Estudo Orientado. Hoje o tema é artigo científico. Primeira parte, porque nós vamos falar nessa primeira parte sobre teoria. Então vamos saber o que é um artigo científico, quais são as partes que devem conter um artigo científico. Então, acompanhe comigo. O que é um artigo científico? Segundo a ABNT, na norma brasileira 6022/2003, o artigo científico é a parte de uma publicação com autoria declarada, que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre artigo científico. Então, mas, professora, antes de passar para frente, o que é mesmo um artigo científico? Então, um artigo científico é uma publicação de autoria própria, que se declara, que tem um nome, e que se discute ideias que já estão no meio acadêmico, meio científico, mas com novos métodos, com novas técnicas, com novos processos de enxergar até aquele mesmo objeto. Então, vamos conhecer um pouquinho mais. Norma a ser utilizada aqui é a norma brasileira 6022, que é o artigo científico de 2003, e a norma brasileira 6028, que é do resumo de 2003. A formatação que deve ter aí para o trabalho científico é: todos os tipos de trabalho acadêmico devem seguir a seguinte formatação. Então, anote aí. Primeiro, papel no formato A4, Então, aqui, branco, margem, anote aí, margem, 3 centímetros na parte superior, 2 centímetros na parte inferior, 3 centímetros do lado esquerdo e 2 centímetros do lado direito. Corpo da letra, número 12, espaçamento entre linhas 1,5, fonte Arial ou Times New Roman, podendo ser impressa no anverso e verso, impressão na cor preta, com exceção das ilustrações, se houver. E o espacejamento? O espaço 1,5 é para o texto e para separar as referências entre si. O espaço simples é citações longas, notas de rodapé, referências, legendas das ilustrações, tabelas, ficha catalográfica, se houver, a natureza do trabalho, o objetivo, o nome da instituição, o que é submetida e a área de concentração, a área de estudos. 2 espaços, Então, tem para separar os títulos das subseções do texto que os precede e que os sucede. E a composição do artigo. Então, vamos aqui para o corpo do artigo. Bem, o artigo ele deve ter ao início o título e subtítulo ou subtítulo, se houver. Autor, que pode ser só de um autor ou autores, Geralmente, ele vai ter uma breve descrição dos seus currículos em nota de rodapé com o e-mail. Além disso, depois disso, o resumo em português e palavras-chave. Nós vamos falar sobre isso bastante, em detalhes, para vocês saberem como fazer. E o resumo em língua estrangeira e palavras-chave, geralmente para poder publicar em um periódico. Bem, além disso, depois disso, ele tem que ter a introdução, o desenvolvimento, que aí vai ter o marco teórico, trazendo previamente a análise do objeto, a dialogar com a teoria, depois a análise, ou mesclado, desenvolvimento e análise.
e, não menos importante, a conclusão. E lá no finalzinho, devemos colocar as referências, que são importantíssimas de qualquer mídia que nós encontrarmos, né? Para poder referenciar no artigo científico, nós temos que colocar lá no final. Bem, o resumo, nós vamos detalhar bem aqui na norma, né, brasileira 6028 de 2003, o crítico, né? O resumo crítico, o que ele concerne, né? É uma resenha redigido por especialistas com análise crítica de um documento. Tem também o resumo indicativo, que são os pontos principais do documento, não apresentando dados, não dispensa consulta do documento. Os principais pontos do documento, esse é o resumo indicativo. E o resumo informativo, que informa ao leitor finalidades, metodologias, resultados e conclusões do documento, dispensa a consulta do documento. Então, vai basear nesses 3 resumos que nós podemos fazer, né? O primeiro aí se restringe à resenha, né? E os outros 2, indicativo e informativo, aí a gente pode escolher para fazer o nosso artigo científico. Vamos mais detalhes sobre o resumo. Bem, 150 a 500 palavras em trabalhos acadêmicos e relatórios técnicos científicos. 100 a 250 palavras são os artigos de periódicos. Então, aqui, ó, de 100 a 250 palavras está de bom tamanho fazer o artigo, né, para um periódico. Mas depende das normas também do periódico. Aqui você vai submeter o seu artigo. 50 a 100 palavras, há indicações breves. E observações, não é aplicável à resenha. Tem mais alguns detalhes, né? Ó, as palavras-chave devem ficar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão palavra-chave. Então, elas devem conter de 3 a 5 palavras, separadas por um ponto. Então, por um ponto final. Então, ponto, aí coloca a outra palavra, ponto, e a outra palavra, ponto. Aqui, se forem 3, né? Se forem 5, da mesma maneira. Bem, a primeira frase deve ser significativa, explicando o tema principal do documento. Deve-se indicar a informação sobre a categoria do tratamento, memória, estudo de caso, análise de situação e etc. Então, a primeira fase do resumo, ela tem que ir explicando sobre o tema, né, que está sendo tratado no seu artigo. Resumo em língua portuguesa. Então, texto que represente um resumo conciso. Então, um resumo, né? O próprio nome já está dizendo. Então, vai ter que ter as principais ideias ali do trabalho e não tópicos. De 100 a 250 palavras, artigos periódicos. Não deve ultrapassar 500 palavras para outros trabalhos acadêmicos. É um item obrigatório. E o resumo em língua estrangeira. A tradução para o inglês pode ser para o espanhol ou francês, dependendo do local também que você vai publicar, no periódico, revista. É um item obrigatório em caso de dissertação, tese e publicação de artigos. E para a conclusão de curso, depende da instituição, né? Opcional para o trabalho de conclusão de curso, que é o TCC. Bem, agora sobre a introdução. Bem, a introdução. Então, aqui algumas dúvidas que surgem, né? Então, embora a introdução seja o primeiro texto entre os elementos da parte textual, deve ser o último texto a ser escrito e poderá representar 15 a 20% de todo o trabalho. Por que deve ser o último texto a ser escrito, se é uma introdução? Vamos saber um pouquinho mais. Bem, apresenta o assunto e delimita o tema, analisando a problemática que será investigada, apresentando e especificando os conceitos e categorias do estudo, objetivos da pesquisa, ou problemas, hipóteses do trabalho ou as questões norteadoras, quando for o caso, a justificativa do estudo. Bem, então, gente, a introdução
ela é algo fundamental, mas você só tem ideia do todo quando você escreve desenvolvimento e conclusão. Daí você pode fazer uma introdução, sabendo tudo que contém que conterá, né, no seu texto. Então você pode apresentar o seu trabalho de uma melhor forma, não é verdade? Então, a introdução serve para o leitor ter uma noção genética do tema. Logo, vamos agora para o desenvolvimento. Então, o desenvolvimento ele deve ser a primeira parte a ser feita. Que ela geralmente é o marco teórico, que são os livros, as literaturas com que você se baseia, e a análise. Ela vai estar casada com essa parte. Bem, o desenvolvimento ele pode ser dividido em seções e subseções, com ou sem numeração progressiva e representar 70% do texto. É a parte principal do artigo e contém a exposição ordenada do assunto. Então, vai ter a exposição passo a passo do assunto. Sem perder o foco, gente. Ele vai ter que ter introdução, desenvolvimento e conclusão dentro dessas partes do desenvolvimento. Por quê? Porque ele tem que ser uma escrita coerente, que tem início, meio e fim. Bem, no desenvolvimento, o autor descreve, explica e argumenta sobre a abordagem do tema, o que deseja demonstrar e defender. É elaborado na forma de uma revisão da literatura. Então, tudo que você leu, você vai colocar o que foi essencial para que seja entendido ali os seus argumentos. Então, apresentando um debate entre os autores pesquisados, extraído das mais diversas fontes de informação atualizadas. Então, em revistas, especialmente publicações periódicas científicas, que são muito, muito boas. Então, livros científicos e etc., de acordo com o plano definitivo do artigo. Então, por isso que nós falamos na aula anterior, nas aulas anteriores, sobre o projeto de pesquisa. Ele é fundamental, que aí você vai ter como nortear o seu artigo, a sua pesquisa. Bem, continuando ainda em desenvolvimento, porque é a parte principal do seu trabalho. Então, na composição de um artigo, as pequenas partes também devem ser estruturadas em introdução, desenvolvimento e conclusão. Como eu falei, as subdivisões existem uma sequência lógica de ideias, com sentido determinado e devem dar a ideia exata do conteúdo tratado na seção, sem fuga de tema, ou subseção que intitula. Por exemplo, se você está falando sobre vamos supor, eu falo sobre a metaficção, e aí eu vou ter que falar o que é a metaficção, né? Quem pesquisa sobre a metaficção? Eu não posso falar sobre... Vou fugir, falar sobre o gênero. Não. Então, tem que estar com a ideia exata do conteúdo lá no título da subseção que eu propus ao leitor. Então, é um compromisso, que você faz. Você, como escritor, e que você não pode fugir do tema, com o compromisso que você faz com o leitor ou a leitora. Então, quanto pertinente ao texto, o autor pode acrescentar ilustrações, como mapas, fotos, quadros, gráficos e tabelas, desde que retratem a situação estudada. Como eu falei, tudo tem que casar. Se você colocar uma foto, você tem que explicar, porque aquela foto ali ela tem a ver com o seu tema, o que ela traz de relevante. E a conclusão, também super importante, então, é a parte final do artigo, na qual são apresentadas as constatações ou conclusões da pesquisa. Correspondem aos objetivos propostos e comprova ou refuta as hipóteses de trabalho. Ou ainda, confirma as respostas dadas às questões norteadoras quando for o caso. Nela, o autor manifesta o seu ponto de vista, pode fazer proposições. Então, aí você pode fazer sugestões do que você pesquisou, ou você pode apresentar recomendações e sugestões para trabalhos futuros. A conclusão, ela apresenta a concatenação das ideias do autor.
né? São as ideias ordenadas, organizadas, e o que você pesquisou, você vai ali mostrar que você conseguiu, com aqueles objetivos que você lançou, alcançar. Após o estudo minucioso e aprofundado do tema, servindo para fazer o fechamento de que foi discutido e analisado no texto. Até como você pode até colocar em textos de dissertações e teses, como aquela pesquisa, ela lhe mudou, né? Então, como foi que ela melhorou, né? Transformou a sua vida. Também pode ser colocado. É algo mais pessoal na conclusão. Bem, as referências aqui, Metodologia da Pesquisa e do Trabalho Científico, do Jânio Jorge Vieira de Abreu, na FOESP 2015, e as normas ABNT, Aplicação na Prática, no Núcleo de Educação à Distância, a Conceição Mendes et al., da UESP 2015. Bem, um grande abraço, até a próxima aula e confira as outras dicas que eu tenho para você, então não perca!